Sejam bem-vindos ao 8º episódio do especial Anos 2000. E para este episódio vamos fazer algo diferente. Eu vou passar aqui o cargo de apresentador para o Guitardo. Ele vai comandar aqui esse episódio. Guitardo, é você. Bom, pessoal, então, eu estou aqui com uma planilha aqui, dando uma olhada aqui em algumas coisas referentes, principalmente à cultura, e alguns acontecimentos voltados para o ano de 2004, Então, para já passar só uma breve pincelada em algum acontecimento que marcou, foi o furacão Katrina, dia 28 de março de 2004, que atingiu o estado do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina e deixou 2 mortos e 60 feridos, E na parte mais interessante, que seria os filmes, videogame, música, etc. A gente teve bastante filmes que tiveram destaque no cinema, do qual eu vou citar alguns, já vou passar a bola também para não ficar monopolizando a palavra aqui. Entre os filmes de 2004, os que estavam bastante em voga nessa época, tivemos a animação Shrek 2, o Homem-Aranha 2, Paixão de Cristo, aquele super realista feito pelo Mel Gibson, Os Incríveis e o filme do Cazuza lá, que estava estreando em cinemas nacionais também nessa época. Então, galera, aí antes de dar continuação aqui, vou passar para o Vini aqui para ele falar a respeito de outros acontecimentos aqui que ele lembra. Com você, Vini. Bom, primeiramente, boa noite. Então, um dos marcantes que é triste de lembrar de 2004, que a gente não pode deixar de citar, foi a morte dos jogadores Miklos Ferrer, o jogador húngaro que jogava pelo Benfica em janeiro de 2004, que morreu após sofrer uma parada cardíaca em campo, e também depois, em outubro, com o jogador Serginho do São Caetano, que sofreu do mesmo problema, e a partir daí começaram a fazer aqueles negócios de ter ambulância em todos os estádios, por conta disso, já que na época que isso aconteceu, não tinha o socorro médico, e por conta disso aí, todo mundo acredita que ele morreu por conta da demora do atendimento médico. Agora, voltando ao cinema, um dos filmes marcantes para mim foi Shrek 2, como eu era criança na época, eu era o público-alvo, daí depois teve o Homem-Aranha 2, só que esse daí eu acabei conhecendo bem depois, só em 2006, quando meus pais alugaram o filme. Esse foi um filme marcante para mim, tanto o Homem-Aranha 2 quanto Shrek 2 foram grandes sequências, e um filme também que não posso deixar de citar, muito embora eu não tenha assistido na época, foi o início da franquia Jogos Mortais, que começou a partir daí, que começou com o novo alvo do terror, que era o terror gráfico. Alguém aí de vocês chegaram a ver essa franquia dos Jogos Mortais? Os Jogos Mortais eu não assisti na época do lançamento, fui assistir anos depois, quando já estava, acho que na parte 6, eu já até perdi as contas de quantos filmes teve nessa franquia, mas eu considero um filme fortíssimo, que, por exemplo, o Guitardo tem que passar longe desse filme, porque é um filme que tem cenas ali explícitas ali de violência. E não é um tipo de filme que eu gosto, de terror, Eu gosto mais de estilo de terror, mais casos sobrenaturais, ou até um negócio mais trash, Esse filme aqui é para quem gosta de terror bem realista ali, Mas eu reconheço que é uma história muito bem escrita ali, que você fica apavorado ali, assistindo esse filme, e até o final ali tem umas reviravoltas ali surpreendentes. Aí a franquia, teve várias continuações, se eu não me engano, acho que eu assisti até a parte 4, mas aí eu já não aguentei mais, porque, como eu falei, não é um tipo de terror que eu gosto, porque aí fica, tendo aquelas cenas de tortura, de mutilação, é um negócio que não me faz bem, ficar vendo isso daí, então até, não me interessa mais ver esse tipo de filme, Mas reconheço a sua importância, E o Homem-Aranha 2, então, nossa, foi um grande sucesso, Porque a gente nem citou, que em 2002, se não me falha a memória, que teve o primeiro filme, 2002 ou 2003, Nem lembro. Você lembra, Vini, quando que foi o... Foi em 2002. Inclusive, até uma curiosidade, que esse filme aí, quando os primeiros trailer promocional dele tinha o Homem-Aranha lá pegando um helicóptero, prendendo entre as torres gêmeas, e esse trailer precisou até ser censurado por conta do ataque terrorista lá, quando o filme lançou posteriormente em 2002. Daí depois o sucesso fez com que tivesse sequência em 2004 e, por último, encerrando a trilogia em 2007.
Sim, eu lembro que criou toda uma expectativa para esse segundo filme, né? Porque o primeiro filme foi um marco ali, né? Eu considero que foi, né, o início ali dessa fase que a gente está vivendo hoje em dia, né? Porque filmes de super-heróis hoje virou algo grandioso, né? Até grandes atores querem, né, fazer esse tipo de filme, né? Porque antigamente ninguém levava muito a sério, né? Eles achavam, bagulho só para criança, né? Mas hoje em dia, tanto que você vê aí que o último Vingadores conseguiu quebrar até o recorde lá do Avatar, né, recentemente. E é o filme mais assistido aí, né? Segundo, né? Sei lá se isso daí realmente condiz com a realidade. Bom, mas enfim, né? Aí esse Homem-Aranha 2 também foi, né? Um excelente filme, também foi um puta sucesso ali, tanto que muitos consideram o melhor filme dessa trilogia, né? Feito pelo Sam Raimi, mas eu discordo, acho que pra mim o primeiro ainda é o melhor. E outro filme também que o Guitardo lembrou bem aí, né? Que não tem como a gente não dar pelo menos uma comentada aqui, que foi, né, algo extremamente polêmico, que foi essa Paixão de Cristo pela visão do Mel Gibson, né? Que pra mim foi até uma surpresa, né? Eu nem sabia que o cara era diretor também. Eu desconheço, né, a história dele, não sei se foi o primeiro filme ou se ele já vinha fazendo outros. E eu assisti esse filme e realmente é bem violento, mas não é uma violência gratuita, né? Tem todo um contexto histórico, né, que o filme tenta mostrar ali, né? Então eu tenho até que rever esse filme, né, porque eu vi na época lá, mas pelo que eu lembro, acho que ele tenta mostrar aí de uma maneira histórica, né, não tentando, né, apelar ali só pela fé, né, das pessoas, com Cristo, né, então ele mostra ali, não sei se eu estou conseguindo me expressar bem ali, mas as cenas ali também de tortura ali realmente são pesadíssimas, né? Tanto que tem até pessoas que passaram mal no cinema e muitos não aprovaram, né? Principalmente os religiosos ali mais fervorosos, né? Que você chegou a ver esse filme aí, ô Guitarra? Eu não cheguei a ver, Oswaldo, mas a repercussão foi exatamente essa que você falou, né? Todo mundo, eu vi caso da mulher lá, que uma cena lá muito forte, muito pesada lá, a mulher chegou a gorfar lá no meio do cinema lá, e putz, aí o pessoal também indignado lá, porque era uma visão muito realista, um troço muito, né, sem tanto esse lado lúdico do cinema e tal, então realmente foi complicado. Mas outro que marcou também, né, como eu era fã do Barão Vermelho e do Cazuza, foi o filme do Cazuza lá, O Tempo Não Para, que estreou nos cinemas em 2004, né, e apesar de ele ser baseado num livro da Lucinha Araújo, chamado Todas as Mães São Felizes, que é baseado numa música, né, depois da carreira solo do Cazuza lá também, chamado Todas as Mães São Felizes, ele pega um pouco leve, assim, né, ele não vai muito fundo em umas feridas que devia ser, apontando mais para umas polêmicas mais baratas, tipo a questão da orientação sexual dele, assim, né, mas aquelas coisas mais heavy metal mesmo, né, que são relatadas da época de vida dele, não são relatadas, e relata também, né, quando ele contraiu o vírus da AIDS, ele foi, na minha opinião, né, magistralmente interpretado por Daniel de Oliveira, que tinha interpretado Malhação, já tinha feito coisas na Globo ali, e ali realmente conseguiu deixar o cara parecido ali, né, com os trejeitos do cara, principalmente depois quando ele contrai a AIDS lá, que o ator teve que emagrecer 300 mil quilos lá, que ficou, né, até com a aparência meio debilitada, infelizmente, né, como já estava o Cazuza na época, né, só que tinha umas coisas que eram um pouco forçadas, né? Tipo, forçado não, ao contrário, que eu fiquei feliz que, tipo, quando mostraram fazia a simulação do Balão Vermelho lá tocando, pelo menos eram atores que sabiam tocar mesmo os instrumentos, né? Não era que nem Malhação lá que a gente ia ver lá, por exemplo, a temporada 2004, e os caras lá, uma posição lá, o cara fazendo um solo lá numa casa aguda e o cara com a mão na casa 3 fazendo um acorde, assim, bem nada a ver, né? Teve esse lado, né? Mas, assim, para agradar toda a plateia, né? Que não podia aguentar, né, essas coisas mais fortes, mais pesadas que o Cazuza fazia, eles deram uma amenizada, assim, né? Então, para abranger e atingir um público maior, né? Mas, no geral, eu achei um bom filme. Eu achei um filme que vale a pena. Não sei se chegaram a ver esse filme aí, se vocês querem comentar alguma coisa a respeito, ou se podemos seguir em frente aqui. Vini. Esse filme aí eu teria que reassistir, sabe? Porque
Eu só lembro, tipo, de ter visto, tipo, eu vi ele uma vez em 2009, depois eu revi ele em 2013, só que já faz tempo já, né? Daí eu teria que rever ele com mais calma, até porque na época eu não prestei muita atenção, né? Algumas coisas, né? Quer dizer, não é também, tanto pela questão da atenção, e também porque já faz quase 7 anos, né, que eu já assisti esse filme, então eu teria que reassistir ele para daí poder opinar. Então eu não vou ter muito o que opinar agora, eu tenho que reassistir esse filme. Esse filme do Cazuza foi um grande sucesso. Eu lembro que na época fez todo um estardalhaço lá. E eu só fui assistir ele também anos depois, né? E eu gostei do resultado, né? Apesar de... O Guitar já até resumiu bem aí, né? Algumas coisas aí que o filme acabou pecando. Mas acho que uma coisa que é imperdoável, né? Na minha opinião, que eles omitiram do filme lá, que é a participação do Ney Matogrosso ali na história do Cazuza ali, né? Além de ele ter tido ali, né, um relacionamento com ele, o cara foi importantíssimo lá na história do próprio Barão Vermelho, né? Ele que lançou lá aquela música Pro Dia Nascer Feliz, né? Se não tivesse ali a ajuda do Ney Matogrosso, acho que a história poderia até ter sido outra ali, né? E sem contar que ele produziu, né, vários shows do Cazuza, né? E esse cara nem aparece na história, ele nem é citado, né? Um absurdo ali, né? Até o próprio Ney Matogrosso ficou totalmente chateado ali, né, com esse filme, porque com razão, né? É um absurdo um negócio desse. Tanto que num especial que fizeram na Rede Globo, né, que era até um programa que se chamava Por Toda a Minha Vida, né, que eles faziam uma mescla ali com reinterpretações, né, de casos históricos ali, com cenas das personalidades ali homenageadas. Eles até chamaram novamente, né, esse Daniel de Oliveira para reinterpretar o Cazuza, e nessa versão sim, né, fizeram ali, né, a homenagem digna e mostraram a importância que o Ney Matogrosso teve ali na história do Cazuza e do Barão Vermelho. Mas fora isso, o filme é muito bom mesmo. O Guitardo, concordo com o que o Guitardo falou, com a atuação, né, do Daniel de Oliveira, que eu já gostava dele, porque, né, eu peguei aquela fase ali da Malhação 99 e 2000, né, que ele participou, né, foi, na minha opinião, um dos destaques ali daquelas temporadas, e a partir daí ele foi mostrando ser um grande ator, e hoje em dia o cara já virou, né, um arroz de festa que quase todo filme nacional o cara, né, é escalado aí, né? Mas pelo menos esse tem, né, na minha opinião, talento e méritos, né, para isso. E o que mais é, Guitarra, que você separou aí? Só antes de eu falar do que mais que tem aqui, eu só queria dar um adendo. Além do Ney Matogrosso ter sido excluído da história, também o Lobão, né, também excluiu, né? Que o Lobão, independente do que eu acho hoje das coisas que ele fala, da figura que ele se tornou, ele teve um mérito. Ele teve a questão que ele fez umas músicas, né, com o Cazuza em parceria, né? Aquela Mal Nenhum é dele com o Cazuza, e aquela música lá, Vida Louca, Vida... É do Lobão, na verdade, né? Que o Cazuza gravou também naquele disco ao vivo, Ideologia. E também o cara sequer aparece, não faz nem fede, assim, né? Nem cheira na história, nem é mencionado, né? Então, mas você falou bem, Oswaldo. Eu vou dar sequência aqui. Aí uma coisa que eu gostaria de falar com vocês, aí o Oswaldo falou aqui nos bastidores, que nessa época ele já não estava mais jogando videogame, mas aí fica no ar, pergunta para os dois. Tem 2 jogos aí que me marcaram bastante, que saíram nessa época. O GTA San Andreas, em 2004, para PlayStation 2, e o outro, o Doom 3, para PC. E na época, esse Doom 3, eu lembro que consumiu uma máquina do cacete, e tava anos, né, sem lançar nenhum Doom, né? Desde os anos 90, lá, 96, sei lá, acho que 95, depois daquele Doom 2 lá e tal, acho que ficou uns 11 anos, 12 anos sem ter Doom, e aí finalmente anunciaram que iam refazer um reboot, né, um remake do Doom, e pô, aí sim, né, apesar de eu como o Oswaldo falou, ser fraquíssimo para filme de terror e para cenas de mutilação assim, o filme ele tem essa pegada, o jogo ele tem essa pegada de filme de terror em primeira pessoa, apesar de que o Doom clássico também tinha muitas coisas, mas o gráfico era mais porcalhão, e depois, 10 anos depois, o gráfico para aquela época, né, era ultra realista, e ele tem uma pegada mais de suspense, né, do que aquele negócio de só sair atirando todo mundo. Então tem os troços lá que de repente tem umas vozes lá, tem um dos inimigos desse jogo aqui também, que é meio impressionante, assim, que você tá jogando, eu jogava bastante de madrugada, né, então, e no escuro, assim, né, e ouvindo pelas caixas de PC, que tem uns inimigos que são uns bebês, assim, só com umas asas diabólicas, assim, nossa, não, e outros inimigos que tem também, né, que são
aterrorizantes, assim, né, também, né? E de repente, do nada, os caras aparecem, assim, e o teu personagem sempre tava segurando uma lanterna, assim, né? E você não tinha como trocar de, tipo, ficar só com a mão, né, na lanterna e pegar a arma. Ou se você pegasse a arma, aí você, sabe, ele apagava a luz, né? Então você tinha que ficar meio que atirando até no escuro, assim, um troço meio... na época, assim, né, era aterrorizador. E o outro, esse GTA San Andreas, tem uma história engraçada aí. Eu comecei meu vício em GTA a partir do Vice City, né, que era de 2002, e também na época por causa do PlayStation 2. Eu lembro que até uma vez fiquei de final lá na faculdade, quase que eu não vou, porque fiquei jogando GTA, mas no final eu fui na faculdade. E outro quase engraçado também é que eu fazia aula de digitação nessa época, né, pra digitar só olhando no computador, fazia um curso lá, e tinha uma menina lá que, aparentemente, achei que ela estava bem interessada em mim, porque ela deu várias demonstrações e tal, queria que eu fosse ensinar ela a tocar violão lá no dia seguinte, né, porque eu já tinha passado na matéria de digitação, e aí eu dei uma desses caras aí que ficam só em casa, né, e não sabe fazer porra nenhuma nunca. Eu peguei, em vez de eu ir lá no dia seguinte, eu fiquei viciado no jogo. E perdi uma chance, né? Que podia ter pegado a mulher e não peguei, porque eu sei que é meio vergonhoso falar, por causa desse jogo, né? Então esses jogos aí que me marcaram nessa época. E aproveito, né? Aparentemente o Vini caiu aí, deixa o pergunta para os outros, se chegou a jogar esses jogos, se não jogou. Como o Guitardo comentou aí, essa época eu tinha parado de jogar videogames, porque nesse ano aí, especificamente, já tava começando a pegar ali, né, minha faculdade, que eu já tava já no terceiro ano, né? Putz, aí tinha prova, trabalho, né? Putz, aí, sabe, não, infelizmente os games ali tiveram que dar um tempo. Mas eu lembro bem desses dois jogos aí, porque o pessoal sempre me fala, pô, Zoldo, você não tá jogando isso daí, né? Aí eu contava essa mesma história. Mas além de faculdade também, acho que era um momento que eu já tinha dado uma enjoada, né, de jogar videogame ali. Tanto que eu só fui voltar a jogar já em 2012, por aí, né, quando eu comprei um Xbox usado ali, né. E você, Vini, você jogava videogame aí em 2004? Nada? Eu jogava, só que no meu caso não era não era o PlayStation, né? Tipo, o GTA San Andreas, inclusive eu joguei ele pela primeira vez lá em 2008. O que eu jogava nessa época aí era o Mega Drive que eu tinha ganho do meu pai, né? Tipo, isso porque até então eu tinha um Super Nintendo, só que o meu Super Nintendo ele foi pro Beleléu, quer dizer, não o console em si, mas a única fita que eu tinha, que era do Super Mario World, acabou quebrando, e daí eu fiquei sem videogame. E meio que a gente acha que nós não tinha dinheiro, né, pra comprar outros cartuchos, não sei o que aconteceu, né. Daí o que eu lembro só de ter jogado mesmo era o Mega Drive lá, que tinha vários jogos na memória, né. E esse Doom aí, inclusive, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca joguei ele, só o GTA, e isso só em 2008, né. No caso, era até aquelas versões lá, que eu acho que é de fã lá, que eles fazem lá, que era um GTA com Batman lá, no caso, lá, que eu tinha jogado lá. Esses caras que fazem, como é que fazem? Eles mudam a sprite, né, no caso, né, daí fizeram o jogador principal lá, em vez de ser o CJ, era o Batman lá, que eu tinha jogado, né. Nem sei se era o San Andreas, inclusive, né, mas eu lembro que era o GTA, só que era um GTA do Batman. Interessante. Esse mod aí eu não cheguei a jogar, né? E como o Oswaldo falou lá que nessa época ele estava na faculdade aí e tal, então vamos relembrar aqui o que marcou na música aqui, vou dar uma comentada rapidinha, que foi aquela banda, né? Outcast, com aquela música que tinha um clipe, né? Aí era quase que um rap também, né? O cara não parava de falar lá, né? You wanna got it, you wanna got it, hey, you wanna got it. Sim, exatamente. Era um neguinho de turbante, eu não lembro direito, mas era um pessoal, né, mais ou menos assim, com uma roupa meio Rastafari. Não lembro, só que faz tempo, mas realmente, e parece que eles até rivalizavam, vieram antes, sei lá, naquele Black Eyed Peas também, né? Então eles ficavam bastante tempo aí, passava o clipe da MTV, né? E ficava, como o Oswaldo falando meia hora lá de. Você lembra aí, Oswaldo? Eu lembro que na época eu achava um porra essa música, né? Que tocava toda hora isso daí, né? E o clipe, eu lembro que acho que era até o cara lá que interpretava todos os integrantes da banda lá, né? E nossa, em todo lugar tocava isso daí.
You wanna got it, you wanna got it. Putz, aí tinha também aquela música do Black Eyed Peas, né? Aquela do shut up, you wanna down, que acho que era até trilha de Malhação também. Mas esse daí pelo menos, né, tinha a Ferg ali que, né, como eu posso descrever aqui, né, abrilhantava o videoclipe ali, né, o Guitardo com as suas danças sensuais ali. Ah, sim, outra coisa que eu vi, Oswaldo, eu queria aproveitar aí, antes de passar pro Vini também e relembrar, que aí eu até peço desculpas, essa daí fica com menção honrosa da minha parte, que eu vi aqui e lembrei. Foi nesse ano que estrelou também, né, no México, se não me engano, aquele seriado lá, Rebelde, lá, e ficou até 2006, e desse seriado saiu um grupo pop chamado RBD, e aí começava aquelas músicas, né, isso é Rebelde, só que nessa época, eu só tô citando isso porque tem uma história engraçada também, assim como aquela história engraçada lá do GTA San Andreas, que eu perdi a chance com a menina lá, porque eu fiquei viciado no jogo lá. Tem uma história engraçada porque, assim, eu tava cagando pra isso, sabe? Tanto pro seriado quanto pro musical, né? Eu tava pouco me fudendo pra isso aí, né? Na época, né? Não tava foda essa merda aí. Eu achava que exatamente aquilo, né? A coisa de adolescente, eu já tava numa fase adulta, caguei, né? Só que o que aconteceu? Em 2006, eu tinha uma amiga, né? E ela era uma amiga mais nova do que eu, né? E ela ainda estava nessa fase de adolescente, ainda quase virando mulher e tal, né? Devia ter uns 17, 18 anos, e ela gostava aí de Rebelde, essas coisas e tal, e eu tinha uma outra amiga com quem eu saía que ela era mais mal-humorada, assim, sabe? Porque ela gostava de rock, de punk, e a gente saía pelas noites curitibanas aí, vendo a cena underground das bandas que estavam tocando, né, na madrugada de Curitiba. E tipo, aí um dia essa menina aí falou assim, vou te passar umas músicas aí, vou te passar uns MP3 aí de RBD aí, e você pega e você coloca, que naquela época, não sei se o pessoal vai lembrar, era a época do MSN, você coloca no status aí, curtindo muito a música tal, né, só pra irritar a outra menina. Que era minha outra amiga lá. E eu peguei e comecei a colocar assim, só que aí o problema é que, sabe aquele negócio do feitiço virar contra o feiticeiro? Puta, aí eu também tinha um pouco de uma queda por essa minha amiga aí que me falou pra eu sacanear com essa outra amiga. E aí eu comecei a ouvir e comecei a curtir, né? Daí depois, no final das contas, assim, pra resumir a história, não tive mais amizade com nenhuma das duas com nenhuma das duas meninas, mas aí acabei gostando, né? No caso, assim, da música, assim, né? Então eu citei só pra citar, porque também isso aí foi uma febre ali, né? Mas já passo aí pra vocês aí, pro Vini, pro Oswaldo aí. Já fica a minha pergunta aí, tanto pro Guitardo como para o Vini, né? Se vocês chegaram a acompanhar, né, esse RBD, se vocês assistiam. Porque como o Guitardo falou, né? Já não era mais o público-alvo, mas eu não tenho nada contra, né? Até pelo pouco que eu via lá, as músicas lá pareciam ser bem produzidas, né? Bem feitas. E eu lembro que foi uma febre mesmo. Eu lembro que a garotada lá, principalmente as meninas lá, eram fãs, né? Tinha todo o merchandise, né? Então, se você, principalmente eu vi, né, que ele poderia ser o público-alvo, mas não sei se ele assistia. Vocês chegaram a assistir o seriado? Caso sim, se vocês puderem fazer um resumo aí do que se tratava, hein? Eu vou pedir pro Vini falar antes, porque eu fiquei muito tempo com a palavra e eu já comento na sequência. É que eu não assisti totalmente essa novela, né? Na verdade eu não era fã, né? Mas eu lembro que era uma febre, tanto que na minha escola tinha um monte de gente que era fã, o que tinha de quantidade de pessoa que comprava o caderno do Rebelde lá, sabe? Era todo dia falando isso, ou no recreio, que tocava o rádio lá, com a música lá, Estou rebelde, sabe? Era direto isso daí, sabe? E o que tratava basicamente a novela era só, tipo, como o próprio nome diz, eram jovens que de certa forma tinham uma rebeldia, né? Por exemplo, tinha uma lá que era, acho que rebelde porque não tinha mãe, né? E a outra lá que era o oposto, né? Porque era rebelde porque não tinha o pai. Ou um outro lá que sofria muita crítica do pai rigoroso dele lá. E, enfim, esse é o que eu lembro basicamente do Rebelde, assim, tipo, se passava numa escola, não era, o Vini? Desculpa, eu não entendi. Se passava numa escola, não era a história? Isso, se passava na escola, que eu acho que, se eu não me engano, tipo, como eles eram, eu acho que eles acabaram sendo colocados na mesma escola, só que não era uma escola assim, escola rígida, não tinha nada disso, né? Eu acho que daí que eles iam cruzando o caminho, tanto que essa daí que não tinha a mãe, a outra que não tinha o pai, né? Eu acho que não é porque o pai era viúvo, acho que é porque o pai abandonou a família, certo, né? A outra era porque acho que a mãe tinha morrido, daí
Que as duas viviam brigando uma com a outra, né? Só que enquanto as duas viviam brigando, a mãe dela e o pai dela estavam começando a ficar juntos já, né? Tipo, eles viviam brigando as turras, mas eles já estavam criando química, né? E tinha tudo isso, sim, né? Também tinha um lá que não chegava a ser necessariamente cantor, né? Junto com eles, né? Mas era um que sofria muita rejeição da mãe, porque ela culpava ele pela morte do irmão dele, porque o irmão dele tinha sofrido um acidente lá, né? E ficava culpando ele, sendo que na verdade o irmão dele só tinha morrido porque era viciado em drogas, né? Já que o irmão dele era tudo considerado perfeito, tudo. Mas era basicamente isso, né? Só mais história assim de jovem, né? É quase igual assim basicamente Malhação lá, né? Não tô falando que é 100% igual, mas é que esse negócio aí de série adolescente que parece que mostra como se os problemas dos adolescentes fossem maior do que os problemas na vida dos adultos. Eu já antes de devolver a palavra pro Oswaldo falou, pro Oswaldo, eu vou citar também, Oswaldo, além do que você falou, porque tem mais coisa engraçada aí, inclusive a respeito desse lado. Então, como eu falei, eu comecei a ouvir as músicas primeiro. Depois eu fui ir atrás, e o engraçado, aí começa a primeira parte engraçada aí que vocês vão dar risada. Eu acho que talvez até o Vini concorde se ele tivesse lembrando. É que a primeira vez que eu vi uma cena do Rebelde, que quem não lembra, né, o SBT ele comprou os direitos da Televisa para transmitir aqui. E aí um dia eu tava na casa de um amigo meu tava vendo TV lá, ele não tava jogando videogame, não tinha nada pra fazer, e mostrou uma cena desse Rebelde aí, e de repente aí tava uma cena da mãe com a filha, que eu acho que inclusive é essa mãe aí que o Vini falou, né, que o pai lá abandonou a família e tal. Aí tava uma mulher com um decotão ultra gostosa e a filha meio esculhambada, assim, tipo, revoltada, com o cabelo vermelho, né, que era interpretada pela Dulce Maria. Aí eu olhei pra TV e falei pro meu amigo, puta que é isso, né, que novela é essa? E assim, a mulher que fazia a mãe, Oswaldo, tipo, não era uma mulher ultra velha, assim, sabe? Uma mulher, tipo, sei lá, se a atriz tinha, sei lá, 22 anos, sei lá, a mulher devia ter 30, assim, sabe? Sim. Por aí. Eu pensava, porra, que merda é essa aí, que a mãe é mais gostosa que a filha? Pô, pior que era mesmo aí, que eu não vou mentir que eu gostava de Belo Belo por causa dessa mãe gostosona que ela tinha. Então, essa é a primeira parte engraçada. A segunda parte engraçada é a edição que o SBT fez pro seriado, né? Porque assim, o SBT passava inteiro, né, na sua grade de programação, só que aí ele resolveu lançar, porque foram 3 temporadas, né, dessa versão mexicana. E esse Rebelde, pra quem não sabe, na verdade ele é uma versão do Rebelde original, que é argentino, né? O Rebelde original argentino se chama Rebelde Way, e na Argentina gerou uma banda chamada R-Way, né? E depois o Rebelde mexicano também gerou RBD. E quem escreveu essa história, né, originalmente, foi aquela Cris Morena. Cris Morena é aquela que escreveu também aquilo que o SBT comprou aqui pra gente também, que é aquele seriado dos Chiquititas, né? Mas voltando então, que eu tava falando da compilação em DVD. Nossa, a compilação em DVD era muito horrível, assim, porque a compilação era 6 DVDs cada caixa, só que era muitos cortes, assim, abruptos, assim, cortando um monte de coisa da história, sabe? Então, tipo, tinha um episódio lá que o cara tava com o cabelo curto, assim, e no outro o cara já tinha 80 milhões de fios de cabelo na cabeça, então, o SBT fez uns cortes escrotíssimos, assim, você nem entendia isso. Tanto é que na época eu trabalhava nos Americanos, eu cheguei a comprar a 3ª temporada, né, porque eu não achava mais a primeira e a segunda, eu comprei pra mim. Aí eu resolvi me emprestar lá pra uma gostosinha lá e me fudi. Ficou com ela. A menina devolveu o DVD tudo riscado, tudo cagado. Falei, vai tomar no cu. Aí nunca mais prestei porra nenhuma de filme pra ninguém também, depois disso, né? Então foi assim que eu comecei a ir, só pra dar um contexto geral e já devolver a palavra pro Oswaldo. E a história é basicamente isso que o Vini falou, né? Sem focar tanto nos personagens principais, como ele já falou, mas basicamente eles falam de alunos de elite, né? Alunos ricos que têm dinheiro, né? Lá no caso no México, ou na Argentina, né? De onde é original. E o nome do colégio é Elite Way School. E eu lembro que eu achava legal do seriado, quando eu via que o colégio era um colégio que eu via assim, era o tipo de colégio que eu queria estudar, né? O diretor era meio bobalhão, assim, mas tipo, e a estrutura do colégio era muito foda, assim, né? Era um lugar gigantão, assim, com uns campos, assim, não sei se era campo de golfe, mas um lugar fodido, assim, né? Topzera mesmo, né? E altas gostosas. Os uniformes das meninas eram uma gravatinha com uma sainha, assim, e tal. Então, realmente, e a história, assim, até que, como o Vini falou, assim, não era algo assim que você, puta, que história chata do caralho, não passa nunca, como é algumas histórias hoje em dia da Globo, assim, né? Então, realmente, por isso que me fisgou, né, Oswaldo? E realmente marcou uma época. É interessante, né? Então, não era só um programa infantiloide ali, né? Pelo que vocês estão falando, passava mensagens positivas ali, né?
mal comparando, eu sei que não tem muito a ver, mas quando eu era criança, eu era fã de Carrossel lá, né, que marcou minha infância, né? Isso daqui já era mais focado ao público adolescente, como acho que, fazendo uma comparação, acho que do mesmo jeito que Malhação, da época lá do Múltipla Escolha, me marcou, esse Rebelde deve ter marcado muita gente, né, que acompanhou. Bom, então é isso daí, né, Guitarra? Vamos terminando esse episódio por aqui, e no próximo vai ter coisas que merece aí também, né, a gente relembrar como foi programas que hoje em dia são classificados como trashes, né? Como foi o caso do programa do João Kleber, né? O Guitarra. Exatamente, esse vai valer bastante a pena aí, fiquem ligados aí que vai ser emocionante aí. Então é isso daí, vamos encerrando mais esse episódio. Deixem seus comentários, suas lembranças e fica aqui o merchan dos canais do Guitarra e do Vini pelos próprios. Guitarra, é você. E aí, galera, então é isso. Espero que tenham gostado aí, né? Acompanha aí a sequência do próximo capítulo que o Oswaldo irá postar quando tiver tempo aí. E se inscreva aí no meu canal também, né? /Guitar Songs, um canal de entretenimento com foco mais forte em música, mas que também abriu para falar de filmes e de jogos depois. É isso aí, com você, Vini. E se inscreva no meu canal Getúlio Melo 002, onde eu posto várias curiosidades acerca da franquia do Chuck. Falou!